Oi pessoal, hoje a gente vai preparar mais um bolo gelado, tá bom? Ele dá um pouquinho mais de trabalho porque é um bolo recheado, mas vale a pena. É um bolo de abacaxi com coco. Se você não quiser que ele seja com coco, você pode substituir o coco por açúcar, aquele açúcar de confeiteiro, tá bom? Eu vou fazer com coco que eu acho que fica mais gostoso. Bom, então para o bolo, o que a gente vai utilizar? 3 xícaras de farinha de trigo, 4 ovos, 2 xícaras de açúcar. Na verdade eu vou usar 1,5, tá bom? Mas pela receita mesmo são 2 xícaras. 1 colher de sopa de fermento em pó, algumas gotinhas de essência de baunilha, 1 xícara de leite, 1 xícara de água. A xícara que eu uso, ela tem 200 ml, tá bom? E 60 gramas de manteiga, temperatura ambiente. Temperatura ambiente, ou seja, fora da geladeira já é um bom tempo para ela ficar molinha, tá? Agora, para o recheio, nós vamos utilizar o abacaxi. Eu comprei uma lata dessa aqui, ó, de abacaxi desse tamanho, dessa aqui, é a grande, né? Lata grande de abacaxi em calda. Você retira o abacaxi e corta ele em pedacinhos pequenos, tá bom? Aí você reserva 1 xícara da calda do abacaxi, que veio aqui na latinha. Você reserva 1 xícara, ou seja, 200 ml, para você regar o bolo, tá? Então, para o recheio, vamos voltar. Eu tenho aqui o abacaxi cortado em pedacinhos pequeno, 1 colher de sopa de manteiga ou 20 gramas, né, de manteiga, 1 lata de leite condensado. Para a cobertura, eu vou usar 50 gramas de coco ralado. Se você não tiver o coco ralado, aí você vai colocar, pode ser o açúcar, tá bom? De preferência o açúcar de confeiteiro. Então a gente vai, como ele é um bolo gelado, a gente vai usar também papel alumínio, tá? Se você não tiver papel alumínio, também não tem problema. É só você deixar o bolo na geladeira, não precisa, aí você não cortaria em quadradinhos, tá? Ou corta em quadradinhos, deixa na geladeira, mas o ideal mesmo é que você tenha o papel alumínio, tá bom? Então, aqui no liquidificador, nós vamos começar batendo os ovos, olha, os 4 ovos, o açúcar e a manteiga. Vamos deixar isso aqui bater uns 5 minutinhos mais ou menos no liquidificador, porque tem que dar uma dobradinha de volume, tá? Tem que aumentar o volume, tá bom? Se você estivesse usando uma batedeira, teria que esperar dobrar o volume, tá? Mas no liquidificador também vai ficar bom. Então acho que aqui tipo uns 5 minutinhos vai ser suficiente. Bom, já batido os ovos, o açúcar e a manteiga no liquidificador, a gente vai aqui então peneirar a farinha de trigo. Eu sempre faço essa besteira de derrubar a farinha de trigo. Vamos dar uma peneiradinha aqui, se você quiser peneirar, tá bom? Tem gente que não peneira não, mas eu gosto de peneiradinho. Aí aqui a gente já mistura o fermento em pó, colher de sopa de fermento, vamos dar uma boa misturada. Aí aqui a gente vai colocar a nossa mistura aqui de ovos com manteiga e açúcar. E vamos alternando aqui com o leite. Com a água. E assim por diante, ó, vamos colocar aqui mais um, vou já colocar o restante. Depois o leite e a água até a massa ficar homogênea. Bom, a massa aqui já tá misturadinha. Olha, eu só coloquei 3/4 de xícara de água, porque eu só coloquei 1,5 xícara de açúcar, tá bom? Então eu reduzi um pouquinho, mas se você colocar as 2 xícaras de açúcar, aí você coloca a xícara completa de água, tá? Aqui eu vou colocar algumas gotinhas de essência de baunilha, porque eu tô trabalhando com ovos, né? Então, massa que leva ovos, essa essência, ela dá uma quebrada no cheiro dos ovos, ela dá uma perfumada na massa, tá bom? Mas se você não tiver, sem problema. Fada enfarinhada, eu tô com o forno, acho que já pré-aquecendo a 180 graus. Eu liguei o forno assim que eu comecei a mostrar
como que faz o bolo pra vocês. Assim que você iniciar a feitura do bolo, você liga o forno, tá? Não precisa ligar muito antes, não. Opa. Nossa massa aqui. Vamos levar o bolo ao forno, então. Tá aqui a 180 graus. Vamos deixar de 35 a 40 minutinhos. Quando é 30 minutos, a gente já começa a dar uma espetadinha pra ver se já tá pronto, tá bom? Bom, depois de 45 minutinhos no forno a 180 graus, o bolo ficou pronto, tá? Eu acabei de desligar o forno, ele tá muito quente. Então eu vou tirar, vou deixar aqui, a gente vai esperar ele esfriar. Vou mostrar o ponto pra vocês, ó. Enfiando o garfo, ele vai até o fundo e volta sequinho, ó. Tá bom? Então vamos esperar ele esfriar. Enquanto isso, enquanto ele esfria, a gente vai começar a preparar o recheio. Então aqui eu já tenho uma colher de sopa de manteiga sem sal ou margarina, né? Uma lata de leite condensado. E agora a gente vai acrescentar o abacaxi, tá bom? Daquela lata lá de 400 gramas de abacaxi em calda, tá? Olha, eu vou deixar esse finalzinho aqui um pouquinho aqui, porque aqui tem muito abacaxi. Se por caso a gente até coloca sobre o bolo. Então, a gente vai mexer isso aqui no fogo até ele engrossar, tá? Ó, a gente vai mexendo sem parar, tá bom? Bom, depois de uns 10 minutinhos aqui, a gente mexendo sem parar, o nosso recheio, ele tá nessa consistência aqui, ó. Olha, tá vendo? Aí eu vou mexer mais um pouquinho, assim que começar a aparecer o fundo aqui da panela, que já tá praticamente aparecendo, eu vou desligar o fogo e vou deixar esfriar. Vamos desligar o fogo e deixar esfriar. Bom, pessoal, vamos tentar cortar esse bolo ao meio, tá? Hoje a gente vai tentar uma outra técnica, porque no bolo de chocolate com morango eu usei a faca. A gente vai tentar hoje com a linha. Se não der certo, a gente apela pra faca. Aí, em último caso, ele vai quebrar e paciência. Agora vem aqui, ó, em cima um pouquinho do palito. O problema é que eu tô sem óculos e vamos ver o que vai dar, tá? Vamos ver, aqui vou ter que apoiar aqui, ó. Vamos lá. Vamos com fé aqui. Opa! E o meu bolo ainda por cima ficou um pouquinho torto. Minha forma, eu não sei se é o meu, eu acho que provavelmente o meu forno. Ó, tá vendo? Então a gente vai puxando. Deixa eu ver como é que tá. E assim até o final. Bom, estamos chegando aqui no final do bolo. Opa! Olha isso, ó. Tá vendo? Só aqui na cozinha da Lucy pra você aprender essas técnicas aqui, tá vendo? Olha, então vamos tirar aqui os palitos. Agora, eu vou trazer pra essa forma maior. Eu fiz nessa forma pequena, mas eu vou trazer pra essa que é pra facilitar o manuseio, tá? Esse bolo ainda tá um pouquinho quente. Olha, eu vou com auxílio aqui dessa conchinha, dessa escumadeira plástica. Tá quentinho mesmo. Eu vou tentar passar pra lá. Olha que bonito que tá isso aqui. Ó. Agora aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos regar. E aqui eu vou contar com o auxílio de uma escumadeira, porque eu não tenho o apetrecho próprio pra espalhar a calda, tá? Então a gente faz assim, ó. Vou molhar um pouquinho esse bolo. Ó. Eu não vou colocar a xícara toda não, porque não tem necessidade, senão o bolo vai ficar muito molhado. Bom, já tá no ponto aqui o nosso recheio de abacaxi. Eu já passei de novo pra minha forminha pequena, agora a gente vai espalhar esse recheio. Gente, vocês não fazem ideia como isso aqui tá gostoso. Quer dizer, vocês vão fazer ideia porque tenho quase certeza absoluta que vocês vão fazer o bolo em casa. Bom, vamos espalhar o recheio de todo o bolo. Bom, agora já está espalhado o recheio, então nós vamos colocar aqui a parte de cima do bolo. Opa! Então eu vou regar mais um pouquinho
aqui da calda, mas muito pouco, porque se o bolo ficar muito úmido também, depois pra gente cortar, ele vai quebrar muito, tá? Então não vamos colocar muita coisa não. Olha, vamos espalhar um pouco aqui. Vocês estão vendo que aqui tem que improvisar, né? Tem que improvisar, mas sempre dá certo no final. Bom, vamos colocar mais uns pedacinhos aqui de abacaxi. Esse aqui é opcional, tá bom? Aqui ia ficar muita coisa pro recheio, então a gente vai espalhar aqui um pouco do abacaxi. Bom, pessoal, eu na verdade deveria ter cortado o bolo antes de colocar o abacaxi, mas tudo bem, não tem problema não. Então a gente já vai cortar antes de colocar o coco, tá bom? Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 cortes nesse sentido e 4 nesse sentido aqui, tá? Bom, agora que a gente já cortou, dá pra gente regar mais um pouco, porque a gente já viu que o bolo tá firme e deu pra cortar bacana, tá? Então, ó, vamos regar mais um pouquinho assim, com a calda do abacaxi. Nossa, esse bolo aqui vai ficar demais, viu? Isso aqui gelado, nossa, úmido, com coco e aquele recheio maravilhoso. Então, agora que ele tá bem úmido, a gente vai espalhar o coco ralado. Se você tiver o coco fresco, nossa, aí sim, vai ficar mais bacana ainda. É aquilo que eu falei pra vocês, se vocês não quiserem colocar o coco, eu tinha até falado pra colocar açúcar de confeiteiro, mas na verdade o açúcar ideal aqui é aquele açúcar cristal, que são aqueles cristalzinhos para destacar no bolo, tá bom? Bom, então nosso bolo de abacaxi com coco gelado está pronto. Ele tá quase totalmente frio. Se você quiser, antes de colocar a calda no final, você pode dar uma furadinha no bolo, tá bom? Para penetrar melhor a calda, tá? Então a gente vai tirar aqui um pouquinho e eu tenho aqui, então, o papel alumínio, a medida do papel alumínio é 15 por 20, tá bom? Olha, vamos trazer pra cá. Opa. Ele ainda tá um pouquinho quente, mas eu vou embrulhar esse aqui só pra mostrar pra vocês. Olha. Tá morninho ainda. Bom, é isso então. Aí depois que estiver todo embrulhadinho, você vai levar à geladeira por no mínimo 2 horas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima receita.